सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं वृन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन तं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोवधूष्वादर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविः त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hiranmayena patrena sattasya apahitam mufam tattu prashnam apabrenu sattva dharmaya drishtvaye. Hiranmayena patrena sattasya apahitam mufam Hiranmayena patrena sattasya apahitam mufam tattvam prashnam apabrenu sattva dharmaya drishtvaye. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que as pessoas estão perguntando como nós podemos enxergar, ter o Darshana, a bênção da visão do Senhor Supremo. Como nós podemos ver o Senhor Supremo, Prabhupada? Prabhupada disse, quando não há a possibilidade de Guru Darsha, de enxergar o Guru, o Vaishnava puro, como é que você poderia ver o Senhor Supremo tolo? Se não existe Guru Darshana, se você não alcança o Darshana do Sadguru, do Vaishnava puro, você não aceita o Vaishnava puro, você não recebe a misericórdia do Vaishnava puro, quando não existe a capacidade de enxergar quem é e como é e o que diz o Sadguru, o Vaishnava puro, como é que você poderia querer ver o Senhor Supremo? É impossível. Porque Bhagavan vem neste mundo material na forma de um Sadguru, de um Vaishnava puro. Dentro das 4 autênticas sampradayas. Existem 4 autênticas sampradayas. Quando nelas se manifesta um Vaishnava puro, um sadhu verdadeiro, um Sadguru, é Balarama pessoalmente que vem na forma deste Sadguru. Balarama é Anantadeva. Ele tem infinitos olhos. Ele olha para todos os lados. Ele enxerga infinitos mundos. Anantadeva pode ver a tudo e a todos. Aqui, Sahasra significa, literalmente, 1000. Mas não estamos falando somente de 1000 olhos. Esse 1000 significa infinitos, milhares, incontáveis. Anantadeva está observando tudo infinitamente. Quem está sentindo dor neste mundo material? Eu gostaria de deixar este mundo material ao Senhor, gostaria de ir na sua direção. Se esse desejo se manifesta dentro do coração, imediatamente Balarama pode se manifestar diante de vocês como um Satguru, um Vaishnava puro. Prabhupada diz, algumas pessoas vêm chorar na minha frente, diante de mim. Oh, Prabhupada, nós não temos um Satguru tolo, Prabhupada dizia. Não é uma questão de lamento. Você está chorando. Você está dizendo que a sua sorte é ruim, que os frutos do seu karma são ruins. É por isso que você não recebe. Prabhupada costumava dizer, você pode receber um Karmi Guru, um Yogi Guru, um Jnani Guru. Você pode conseguir um Gyan Bhakti Guru. Um Bhakti Guru de primeira classe, segunda classe, terceira classe, depende. Qual é o fruto do seu karma? Mas se um Guru, quando uma sociedade, um templo, por exemplo, onde muitos jovens devotos vêm, eles gostariam de se purificar, ok? Se o Sadguru não observa cada um deles, o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo coisas tolas, coisas sujas, ou se o Guru vai explicar uma coisa, se o Guru for dizer, ok, eles vão sofrer os frutos do karma. Esse não é um sintoma de um Sadguru. Se
nós fôssemos depender dos frutos do karma, por que nós deveríamos buscar um guru? Por que eles deveriam ir até você? Se você quisesse depender dos frutos do seu karma, por que você viria até mim? Você vem até mim com a fé de que Shambhava vai cortar todo o meu karma, todos os frutos do karma. Essa é a resposta, e seria a resposta dos verdadeiros gurus, mas hoje em dia eles dizem, eles vão sofrer os frutos do karma, deixa que eles vivam o que eles queiram. Todo mundo sabe. Você deve sofrer os frutos do seu karma, mas se você vem tomar abrigo num Vaishnava puro, o meu guru, se ele for fidedigno, ele vai dizer, deixa que ele vai colher os frutos do karma dele. Se eu devesse servir os frutos do meu karma, coisa que eu já sei, por que eu estou indo até um Vaishnava então? Se eu estou 100% inclinado até você, eu vou receber 100% de resultado. Se eu estou 80% dedicado, eu vou receber 80% ou 50%. Mas eu não posso dizer, você vai receber os frutos do seu karma. Não. Então, Prabhupada disse, de acordo com a sua sorte, você recebe um guru no nível do que você pode. Mas agora, pelo mundo afora, a situação é muito perigosa. Eu fico até triste ao comentar. A situação está tão contaminada, se eu apontar coisa por coisa, vocês enlouqueceriam. Crianças não conseguem entender. Mesmo crianças. O pai está morrendo e o menino está brincando. O pai acabou de morrer, mas a criança está brincando com o brinquedinho. Porque eles não têm ideia, não têm concepção. Então, pelo mundo afora, qual é a situação? Se eu falar, as pessoas enlouqueceriam. Eu não tenho desejo de criticar ninguém. As pessoas podem alegar isso contra mim para parar que eu fale sobre a verdade absoluta. Isso sim eles podem fazer. Mas eu não tenho desejo de criticar ninguém. Mas eu tenho que dizer a verdade absoluta, o que é certo. Isso é certo. Então, Guru Charan, o Vaishnava puro, os pés de lótus do Vaishnava são o meio transcendental. O Prabhupada original diz que Guru Charan, os pés de lótus do Guru, são um meio transparente através do qual a gente pode ver o que é o que, a gente pode enxergar o mundo transcendental, a Prakrita. Então, através do Guru, não através de outra coisa, não através de um falso Guru, não através de um Guru que represente a metade da verdade, não. Dessa maneira você não pode fazer. Então, o Prabhupada original costumava dizer que Guru Charan, os pés de lótus do Vaishnava puro, é o meio transparente através do qual nós podemos enxergar o que é o que. Se você não está interessado em depender de um Sadguru, se você quiser jogar com a sua própria mente, com a sua capacidade de enxergar, de entender, você vai ser trapaceado. Por que você não fica lá, longe, case e viva uma vida assim, tranquila? Tente levar uma vida piedosa. Eu não conseguiria falar piedosa nesse sentido, mas o que fazer? Uma vida pecaminosa ou uma vida piedosa, o que fazer? Tente viver da melhor maneira possível, mas aqui, se você vier aqui, você vai desenvolver ofensas, você não vai entender, você não tem informações sobre quem é Sadguru, sobre quem é um trapaceiro. Da mesma maneira, Bhagavan é tão inteligente. Prabhupada diz, Krishna é tão esperto que ele pode arranjar situações diante de você e em tudo ao seu redor para que você suspeite do Guru Pada Padma, dos Vaishnavas, de Bhagavan, do Dhamma e do Nama.
Essa é a natureza de Krishna. Quando você tenta entender a verdade absoluta, a primeira coisa você vai ter que passar por uma prova difícil. Prova difícil. Uma prova muito difícil, através da qual você vai ter que passar, porque Mayadevi, em primeiro lugar, ela vai representar cenas que parecem perigosas diante de você e naturalmente você vai quebrar a sua fé, você não vai mais acreditar no Guru e nos Vaishnavas. Essa é a natureza da manipulação de Maya. E ao mesmo tempo a verdade absoluta é em si mesma exclusiva. A verdade absoluta é também em si mesma exclusiva. Você não pode entender. Suponha que alguém esteja falando sobre a verdade absoluta. Suponha que alguém esteja para falar sobre a verdade absoluta diante de você. Isso não significa que você possa entender. Suponha que um sadhu, um sadhu muito elevado, uma alma autorrealizada, que possa realizar o passado, o presente, o futuro e tudo mais claramente. Então, talvez ele esteja pronunciando a verdade absoluta. Isso não significa que você vai conseguir entender, porque ele está falando da verdade absoluta. Então, eu posso entender? Não, não é assim. Para entender, para alcançar a verdade absoluta, você vai precisar de um background mínimo. Um background mínimo. Se essa base não estiver lá, se esse background não estiver lá, o Sadhguru pode continuar falando, mas você não vai conseguir entender nada. A verdade absoluta é algo que você não consegue imaginar. Quando o mundo inteiro vai dizer, lá está a verdade absoluta, lá tudo está certo ali, é ali. Talvez lá não tenha nada. E onde Gorakshora Das Babaji Maharaj estava, o mundo inteiro não ia lá, mas a verdade absoluta estava de pé ali. Essa é a natureza da verdade absoluta. Então, um humor de desafio, um humor de briga, não é um meio adequado para que alcancemos a verdade absoluta, para que possamos aceitar essa verdade absoluta o tempo todo. Se eu falo algo sobre a verdade absoluta, alguém irá contra mim. Alguém poderá se render para mim, que alguém poderá ficar neutro. Isso não é uma escolha que diga respeito a mim, eu não tenho nada a ver com isso. É a natureza das pessoas. Ontem, aqueles devotos muito jovens, vieram alguns devotos de Midnapur até aqui, eu falei com umas 2 horas com eles. E um devoto me mostrou, falou, Maharaj, você falou no Harikatha, eu tive que pausar, porque todos os devotos estavam doentes. É por isso que eu fiz um espaço de 4 dias, para que a gente pudesse voltar, porque Purushottama Vrata é eternamente presente. O que nós podemos fazer, então? Faremos o que é possível. Então, algum devoto me mostrou um inspetor de polícia está ouvindo o seu Harikatha. Muitos estão. Larvacha Chakravarti, ele é um DIG, muitos policiais, doutores, advogados, todos eles, muitos escutam. Ele também escuta. Ele é um juiz da Corte Suprema. Ele é um discípulo de Bhakti Bala Bhattirtha Goswami Maharaj. Ele me respeitava muito. A qualquer momento, ele dizia, Partha Prabhu, você poderia? Ele vinha correndo. Muitos escutam. Esse não é um fator importante, porém. Então esse inspetor de polícia está escutando o Harikatha. E ele ficou chateado comigo. Ele não pôde aceitar, ele não falou tolices. Ele não conseguiu aceitar a minha
conclusão filosófica. Eu não estava favorável 100% este lado ou aquele lado. Porque vocês sabem, eu sou numa posição neutra. Todos os devotos estão doentes. Porque está acontecendo um vírus aqui, uma febre, virose, e todos ficaram fracos. Então, ele não está dizendo nenhuma tolice, ele está dizendo, pelo menos ele está falando algo, ele disse. Eu nunca quis criticar uma pessoa, ou nunca quis dizer alguma coisa muito boa para este outro. O que eu quis dizer é que Ram Mandir, nós temos Ram Mandir hoje, porque isso era um problema de muito tempo que não estava resolvido. As pessoas queriam brigar por aquele espaço onde era, ou onde é esse templo, nos últimos 60 anos, não vem de hoje. Então houve uma grande briga. Os nossos irmãos muçulmanos brigando com irmãos hindus. Eu não detesto ninguém, eu sei que este é o corpo presente dessas pessoas, eu estou olhando para a alma, eu não estou olhando para o corpo, portanto eu não posso odiar ninguém. Então muita briga, porém, aconteceu por conta desse templo. Muita sabotagem. Então, qual é o nome? Então, Rambhadra Acharya Ji, que era cego, muito tempo atrás, 1 ano e meio atrás, alguns devotos começaram a falar tolices contra esse sadhu. Ele está doente? Como que ele pode estar doente se ele é um sadhu? Dizendo coisas tolas. Então, eu publiquei uma resposta, uma ótima resposta. Eu disse, silêncio. Tolos, parem de falar. Mas agora, naquele dia eu tive que dizer algo, um ponto, para suportar a verdade absoluta. Eu sou a favor da verdade absoluta. E a verdade absoluta, às vezes nem numa forma ou vem em outra forma. E eu disse que Rambhadra Acharya Ji quis protestar contra um falso sadhu, a base é nem de 2 ou 3 anos de idade. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas o tempo não consegue permitir. Em alguns dias eu vou continuar falando para que isso se esclareça. Então o background desse outro personagem não é comparável nem a de uma criança de 3 anos. Ele está na linha de Shukracharya, segundo Prabhupada, não sou eu que estou falando da cor da roupa nem nada. De repente o que aconteceu? Então de repente cresceram esses cogumelos. Você sabe o que é um cogumelo? Então, é aquela plantinha que tem tipo um chapeuzinho branco. Eles comem isso nos hotéis, nos restaurantes. É caro isso, parece um guarda-chuvinha. E eles cresceram. Mas como eu não sei. Então, em menos de 1 ano, o nome dele se espalhou. O que aconteceu? Um jogador de cricket foi lá. De lá, ele virou como uma coisa viral, que ele fosse um Siddha Mahatma. Eu não vou brigar com ninguém. Rambhadra Acharya, porém, disse, eu não posso permitir que o público seja trapaceado. Então esse Rambhadra Acharya, que foi quem salvou o templo do Sr. Rama, disse, e eu posso também repetir a mesma coisa, esse falso guru que está todo mundo aplaudindo, ele não tem conhecimento nem do que é básico. Não sei se ele faz isso por conta de magia negra, ele diz que não precisa de fazer Ekadasi, que não precisa de nada, e todo mundo vai lá se render a ele.
E eu digo, oh meu Deus. E Rambhadracharya somente disse, esse homem não tem ideias básicas, ele não pode dar conselhos para o público, deixa eu ir até ele e para conversar sobre escrituras, porque ele não sabe o que ele está dizendo. Se eu puder fazer com que ele consiga comentar um pedaço do Shastra, mas o público inteiro ficou contra esse Rambhadracharya, acusaram ele de ser invejoso. Ele é um homem de mais de 80 anos. O público inteiro ficou contra ele. Vejam como o público é fanático, que opinião de fanáticos. Disseram, você tem inveja dele. É por isso que você está criticando, você não pode suportar o sucesso dele. Rambhadracharya parou. Disse, eu tenho inveja. A mesma coisa eu poderia dizer. Eu estou falando a verdade absoluta e as pessoas acham que eu tenho inveja. O que eu posso fazer? Essa é a condição do mundo. Então, no meio tempo, publicaram uma foto de Radharani massageando a perna dele. Isso causou uma polêmica, mas o policial não pôde entender a minha mente nem meu coração. O que eu quis dizer? Eu não estou brigando com este e não estou brigando com ninguém. Eu só gostaria de dizer que qualquer fé que você tenha, talvez seja uma fé cega. Às vezes você tem algum tipo de fé que pode ser cega, que tem baseada em algum preconceito. Se você forçosamente quiser falar, eu tomei abrigo, então essa forçosamente é a verdade absoluta. Se você me forçar, como que eu poderia aceitar isso? Se você me ameaçasse, esse tipo de tendência está sempre acontecendo. Quando os budistas e Shankaracharya, na época de Shankaracharya, ele quis frear o budismo e pregar o Shunyavada. Então, muitas pessoas da Shankara Sampradaya foram abduzidos e presos em cavernas. Você vai ter que se converter, caso contrário nós vamos matar você. E mesmo na época de Ramanujacharya, eu posso mostrar isso num livro para você. Prabhupada publicou. Alguns foram abduzidos e forçados, você vai ter que aceitar Shankaracharya. Forçadamente. Mesmo no caso de Ramanujacharya, quando ele estava na forma de quem? De Lakshman Deshi, quando ele também. Você vai ter que aceitar tal verdade. Você vai ter que avertar Shankaracharya. O Mayavad Vedanta de Shankaracharya. Caso contrário, nós vamos matar você. Com esse humor, com essa tendência, o que aconteceu? Kuresha, o discípulo principal, ele foi até lá. E os olhos dele foram arrancados, do discípulo principal de Ramanuja. Então, isso tem acontecido, uma tendência. Então, de acordo com isso, se eu me colocar numa situação oscilante, então a população, a maioria está dizendo que é aqui, então eu vou dizer que essa é a verdade absoluta. Não, eu vou dizer que essa é da outra aqui. A verdade absoluta não é algo assim barato, que não possa mudar de acordo com o desejo, com a sua opinião, com o seu poder. Então ele vai tomar uma nova forma. É assim. Não funciona desse jeito. Eu não tenho nada a falar para esse inspetor de polícia. Se ele quiser se render aos pés lotos de um Satguru, ele vai entender o que eu quis dizer. Agora, no momento presente, eu estou falando de maneira pesada. E novas sociedades estão fazendo negócios, eles estão fazendo negócios.
Mas por conta deles terem fazendo negócios, eu não posso parar de falar a verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade absoluta. 20 anos atrás, apenas 20 anos atrás, eu poderia dar inúmeros exemplos. Por 2 ou 3 dias, nós vamos falar sobre isso também. Eu estava pensando e tudo veio até mim. Então, um sadhu do Punjabi, de repente, ele quis se tornar... Está doente? Está com dor? Está doente? Ah, está falando com alguém que está ali. Ele quis se tornar um sadhu famoso. Um dos meus irmãos espirituais, ele estava lá, uma vez, num ashram de Mayavadis. Eu não posso dizer, irmão espiritual, como eu vou... Eu não vou usar palavras baratas. Eu nunca falo irmão espiritual, irmã espiritual, eu nunca uso, quase nunca uso. Mas de qualquer maneira, ele estava lá. E ele também é um Mayavadi. Ele estava lá em Haridwar, em Lakshman Jhola. Você conhece? Ram Jhola. Haridwar, onde tem a confluência do Ganges. De qualquer maneira, lá tem um ashram. E lá, esse homem, ele tinha uns 48, 50. Era no dia do Ekadasi, ele estava perguntando para esse outro irmão como observar Ekadasi. Esse homem perguntou. Eu poderia dizer o nome dele, porque é algo. O nome dele é Asharam Babu. Então, ok. Ele falou, você tem que fazer assim, assim, assim. Mesmo não tendo ideia nenhuma sobre Ekadasi. E depois de um ano, eu não sei qual foi a magia, mas de Mayadevi, de Mahamaya. Ele se tornou famosíssimo. Não sabia nada de Harikatha, nada, nem ABCD. Mas o público tolo gostava queria se imolar aos pés dele, morrer ali. Depois disso, ele se envolveu num monte de casos, de escândalos com mulheres. E ele foi levado para a cadeia por longo tempo. Essa é a condição. Eu sinto muito. Eu peço perdão diante de todos vocês, porque eu estou falando a verdade absoluta. E é por isso que as pessoas reagem. Eu gostaria de implorar pelo perdão de vocês, mas eu tenho que falar sobre a verdade absoluta. Eu não posso trapacear por vocês, é por isso que eu peço perdão. Até esse policial, eu não posso trapacear você, por isso que eu peço o seu perdão. Eu tenho que dizer essas coisas, não é minha responsabilidade. Mesmo uma única pessoa, se no mundo inteiro eu puder fazer uma pessoa antes de deixar o corpo, que possa aceitar a verdade absoluta de maneira absoluta, eu ficaria muito feliz. A mesma coisa aconteceu com Gorakshara Das Babaji Maharaj. A mesma coisa. Ele queria manter uma vela acesa, iluminada, que iluminasse o mundo inteiro. Eu não tenho o desejo de fazer discípulos, 100 mil discípulos. Se alguém me aceitar como guru, ou quiser me rejeitar, ok, é uma escolha. Então, as coisas estão assim. Agora, se eu continuar falando sobre esse ponto, isso levaria muito tempo, mas mesmo assim eu tenho que falar. Eu penso que eu posso dar um exemplo. Raja Rammohn Rai. Você ouviu o nome desse Raja Rammohn Rai? Ele era um reformador social. Raja Rammohn Rai, ele era um reformador social. Eu não quero entrar em detalhes, mas como homem, ele não era um homem mau. Ele não era um homem mau. Mas mau ou bom,
Com que método você quer medir isso? good or bad, with Bom ou have you ruim? any tape or scale by the help of you? Você tem algum tipo de régua para medir As isso, per uma Shastra, trena? we knowing Então, de acordo com o who is Shastra, nós very much in sabemos favor of Krishna aqueles que são muito is doing favoráveis a something Krishna. bad. That is Se eles also fazem algo permissible. ruim, isso também é But who is permissível. going to show ethical character Mas very aqueles nice, que vai mostrar um but very caráter much ético muito bom, against Krishna. His mas que ethical seja, na verdade, character, contra his Krishna, morality having a sua no moralidade, na value verdade, não tem um or valor, even zero value. ou tem Try um to o valor respond igual a very zero. quickly, I can speak. Eu posso explicar isso rapidamente. That man, Então, he esse was from a homem, very high family, Jamindar, ele era de uma família do Jamindar, educated. muito elevada, He educadíssimo, wanted to culto. know about Ele Sri quis Krishna saber Chaitanya Mahaprabhu. sobre Shri Krishna He was Chaitanya speaking, Mahaprabhu. Hare, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele falou, Hare, Shri Chaitanya Mahaprabhu. I heard he is Bhagavan. Eu ouvi que ele é o Senhor So I Supremo. like to get some information Gostaria de me about Sri informar Chaitanya. If, sobre Shri if I can Chaitanya get Mahaprabhu. something, if I can get somebody Se eu puder who could give me right information, encontrar com alguém que possa me dar informações certas sobre isso, then ele he disse. started running here and there. E ele começou a ir de um lado para o outro, começou a correr de um lado para o outro, assim, sem muita... Here is one Gosai. Ah, lá, aqui tem There is um one Gosai, Gosai. Very nice. Oh, é really? muito bom. Gosai Eu vou. Pranam. Gosai de reverências. E o Gosai falou para ele, sente-se, o que eu posso fazer por você? Na verdade, eu vim aqui para receber alguma informação sobre Shri Chaitanya Mahaprabhu. Eu ouvi que ele é o Senhor Supremo. Você poderia falar algo sobre isso? Sobre o seu Raganuga Bhajana. Krishna, ele costumava a cantar com o Bhava das Gopis. Vivekananda também escreveu sobre isso em Madras. Eu publiquei. Ele também escreveu sobre isso. Que a Gopi Prema, mostrada por Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, é o que há de mais elevado. Ele escreveu isso em Madras, na biblioteca. Mas ele também escreveu coisas erradas, porque outras coisas ele não sabia. Ele não alcançou um Satguru. Mas se o público quiser me atacar, podem me atacar. Mas eu preciso dizer, não? Então, de qualquer maneira, isso ok, sente-se. Você quer saber sobre Gopi Prema? Ok. Sem nenhuma interação, sem nada. Ele começou a falar sobre a falta de caráter. Porque esse Gosai, na verdade, está cheio de Gosais que já são sem caráter e caíram. E muitos acharyas também. Muitos são caídos. Mas eles não vão confessar. Como, por exemplo, um doutor que é muito hábil, ele consegue diagnosticar você tocando seu pulso, assim da maneira que um sadhu, só de olhar para você. Mesmo sem ouvir uma única palavra, eles podem entender, essa é uma alma caída, mas o mundo inteiro corre atrás de tal pessoa. Nossa, que milagre. Qual é o arranjo de Mahamaya? Eu presto continência para Maya Devi. Porque ela é poderosíssima. E as pessoas... E esse cavalheiro foi manipulado. Ele era um cavalheiro, não era um sadhu. Raman Rai. Oh, meu Deus. Ele cuspiu, disse, essa é a filosofia de Chaitanya, saiu, foi embora. E dali em diante, ele ficou tão contra Chaitanya Mahaprabhu porque ele foi manipulado. Esse policial também foi manipulado. Ele é inocente, eu acredito. Ele está me ouvindo, meu Harikata. Então, talvez ele ouve metade, não ouve tudo. Isso acontece. Então vieram alguns devotos jovens da ISKCON. Eu não tenho fanatismo, não sou contra ninguém. Às vezes as pessoas da ISKCON vêm até a Gaudiya Mata, mas
Se o meu pai estiver errado, eu vou ficar contra ele. Eu não tenho assim partidarismo. You should speak what the Prabhupada told. Você tem que You dizer o have que no Prabhupada right to disse. speak anything Você não tem, do Prabhupada original, você não tem o which direito Prabhupada de never dizer outra coisa que Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca tenha dito. That is my point. Esse é o meu ponto. So that first of Então, all I complete this word. em primeiro lugar, eu completo He become against essa Bhagavatam situação, so much. essa história. Esse Raja Raman Rai ficou contra o Bhagavatam. Even his father throw him out. You are not E o my pai son. dele jogou ele para fora de casa. O pai dele Father disse, você não é declared mais meu openly, filho. he is not my son. Abertamente, ele disse, ele não é mais meu filho. Finally he accepted Brahmo Dharma, Ele aceitou o Brahmo and he Dharma left his body in England, e deixou seu corpo na even Inglaterra, not in India. nem na Índia. Follow. Entende? Kalapahar, you must consult on big doctor. Don't wait. Você precisa ir no médico, não espere, Immunity power. porque você está sem imunidade, você precisa de Kalapahar. imunidade. You heard Maharaj diz para alguém que está Kalapahar? ali. Vocês já ouviram falar em Kalapahar? Previously he Kalapahar. was a so nice Brahman. Antes ele era um brahmana nice muito, Brahman, muito every day bom, reciting um Bhagavatam. ótimo brahmana, sempre recitando o Bhagavatam, adorando Shalagrama Shila. Mas o que aconteceu? Quem Someday sabe? De repente, um dia, he could not fulfill his mind. ele não conseguia Fulfill his mind. preencher a própria mente. Ele queria preencher a mente com a ajuda do Senhor Bhagavan was not Supremo. ready. Mas o Senhor Supremo não estava querendo fazer Finally, isso. okay, Não estava went pronto. against Então, ele Hindu ficou Dharma. contra o Hindu Dharma, o Dharma Not Hindu. only that, but also E não somente isso. he was so against, Ele ficou tão contra, yes, heavily against Hindu de Dharma. maneira tão pesada contra o Hindu Dharma, He took decision to join Muslim que ele king in decidiu Delhi. He started breaking all encontrar um rei muçulmano em Delhi e começou a quebrar vários templos até o Govinda Mandir. all small quebrou. temple of Gutet, broken. All. Quebrou vários. Wherever Shiv Mandir, Krishna No Mandir, Shiva Mandir, Krishna Mandir, Vrindavan, onde quer que ele fosse, ele quebrou vários by the help of com a ajuda desse rei. is a condition. I can speak Isso aconteceu. more, so many examples. Eu poderia dar muitos So exemplos. you are going to start Então, evolution, você quer fazer uma revolução, like to start agitation, você quer começar uma agitação absolute truth, contra a minha verdade absoluta, você poderia primeiro vir e se sentar because e me deixar only falar. altercation and some Porque comment uma cannot discussão solve the e solution. comentários aqui e ali não vão trazer First of all, soluções. today I can Em primeiro speak lugar, only one sloka, another sloka. hoje eu vou falar um verso específico que nós vamos também analisar amanhã After tomorrow also very, very e no dia important. depois de amanhã. Um You can very carefully verso set muito, this in our muito discussion. importante. Você Or tem more que guardar essa discussion I análise, like to do. essa análise que eu quero fazer. Então, no Shastra, Narad Pancharatra, no Narada Pancharatra está escrito Shruti, Shruti, Shriti, Puran, Adi, Pancharating Vidhim Vina. Pancharatrik Vidim Vina. Shruti, Siti, Puran, Adi, Pancharating Vidhim Vina, Oikantiki Harir Bhakti Utpatoiva Kalpati. So, if I can go on explaining this Se puder sloka, explicar estes versos, if you could keep your patience, se você pudesse manter a sua paciência, if eu you could gostaria keep de your dizer isso para patience, esse and go oficial and de get it, polícia. is my Se você continuasse escutando, I think it's very nice. eu acho que isso ia ser bom para você. Shruti, Siti, Puran, Adi, Pancharating, Vidhim Vina. Oikantiki Harir Bhakti, Utpataiva Kalpati. I am not against that so-called sadhu Eu não sou contra who aquele is assim chamado become sadhu famous overnight, que ficou famoso de um dia para a noite. going to support Eu não vou or him. aplaudir este ou aquele. I am interested about Eu estou interessado the em quality manter of a qualidade Vaishnava society, da Siddhanta sociedade Vichara. dos Vaishnavas, For do that, Siddhanta Vichara. E if I para need to give tanto, my life, se eu precisar de sacrificar a minha vida está dedicada a isso. Você sabe, unnecessarily, sim, they all desnecessariamente. they all Estão todos making contra mim. so much planning so that I can Eles die. fazem muitos planos para que eu morra. There is chemical weapon,
armas químicas, armas biológicas, armas virais, magia negra, cheio. E agora, de acordo com o desejo de Balarama, eu vou continuar, eu posso continuar. O que eu vou poder fazer? Então, dessa maneira, eu gostaria de continuar essa discussão por 2 ou 3 dias para criar bases para o Srimad Bhagavatam. Ele não é um brinquedo, o Srimad Bhagavatam, que todas as pessoas consigam entender ou realizar. São coisas muito importantes. Prabhupada costumava analisar este ponto o tempo todo. Prabhupada costumava dizer, somente aquilo que é chamado de verdade absoluta, para fazer você entender. E eu usei toda a minha vida. Eu quis falar de muitos segredos, disse Prabhupada, mas eu não tive tempo, porque eu precisei cortar as tolices, dizer o que não era Bhakti. Cortar. Essa foi a minha vida. As pessoas ficaram... É como a mesma coisa comigo, as pessoas ficam contra mim, elas não têm paciência. Em Calcutá, para a publicação de livros, eu costumava ir. Eu ia e escrevia e depois imprimia, depois ficava algum tempo de noite, às vezes no Devananda Gaudiya Mata, a Shri Chaitanya Mata. Eu sou muito grato a todos eles. Eles gostavam muito de mim lá. Eu costumava dar Harikatha lá, quando o tempo permitia. E um dia, eu estava fazendo Harinama dentro do quarto do Pujari. O Pujari não estava. Ele falou, você pode ficar aqui, Maharaj, eu vou ficar para ali. Então, do lado da deidade, eu ficava ali do lado. Tinha uma passagem para a qual você podia fazer parikrama ao redor da deidade. Então, um dia eu estava fazendo esse parikrama ao redor do altar. E o meu Harikatha estava tocando. Não o meu Harikatha, na verdade, o meu Harikatha é o Harikatha de Prabhupada original. Então, o Harikatha dele estava tocando. Não muito alto, mas as pessoas estavam podendo ouvir. Um devoto da ISKCON estava escutando. Ele era um homem muito bom. Ele foi forçosamente até aquela casa. O pai e a mãe deles gostam muito de mim. Então, de repente, eu ouvi alguém gritando. Quem é aquele homem falando dessa maneira tão pesada? E o Pujari estava lá, por acaso. Por que você quer dizer? Quem que está falando assim, de maneira tão pesada? Então, um menino lá, de 25, 27 anos. E o Pujari respondeu, você está vindo até aqui ao templo, de muito tempo você está ouvindo Harikatha, e você vai ficar agitado hoje? Mas ele está falando assim, assim. E o Pujari respondeu, você veio tarde, o Harikatha do Baba está acontecendo por 40 minutos. Você acabou de chegar. E você está fazendo um parikrama. Você ouviu um pedacinho. Você ouviu metade da verdade. Você não ouviu desde o começo. Só, então? Respondeu esse cara. Então eu vou tocar desde o começo para você ouvir inteiro. Então, ele começou a escutar desde o início. Aí ele falou, é por isso que ele falou assim. Então, a partir desse ponto, esse homem se tornou meu filho. Eu não vou rejeitar ninguém, esse é da ISKCON, jogar ele fora, não. Esse tipo de mentalidade cruel não existe em mim. Muitas pessoas da ISKCON vêm até mim, grihastas, mas eu não tenho muito tempo. A minha natureza qual é? Eu não quero ficar encontrando com todos. Eu quero guardar o meu tempo, economizar o meu tempo. Essa é a minha natureza. Se eu acho que alguma coisa é importante, aí eu dou tempo. Como ontem. Primeiro eu falei, não, eu não vou poder fazer isso que vocês estão pedindo. E eles quiseram esclarecer esse ponto. Maharaj, veja,
couple coming, Aquele casal veio, very nice couple. um casal muito bom. Taken room in ISKCON, Eles pegaram um quarto na ISKCON, Prasad in Jogpal Mandir. tomaram prashada no Yoga For you they Mandir. are coming. Somente por você eles vieram até aqui. De longe eles vieram de Midnapur. Por quê? They have so many Porque eles têm muitas perguntas. hearing your Eles estão ouvindo o seu Harikata há muito tempo. especially their Especialmente, daughter and sister. One daughter, one existe uma super mãe e intelligent. uma filha que são super One inteligentes. daughter, one sister. Highly educated. They like to come to you. Eles querem vir and até they você. like to get your blessing. Eles querem receber as suas bênçãos. Unnecessarily, I cannot. Então, From Jaipur, eu dei 2 horas para eles, mas mais do que isso, às vezes, se for desnecessário, eu não vou fazer isso. Vem gente de todos os lados, de Jaipur, de Howrah, muitas pessoas da ISKCON vêm. find they're suitable, Se eu vejo que eles são sinceros, então eu dou tempo para eles. Mas pessoas inúteis eu não dou tempo. I cannot give time for you. Eu não posso dar tempo para Anyway, tolos. Eu não tenho tempo a last perder. time I was discussing Então, about na última vez nós estávamos Srinam, falando sobre Srinam, Sri Sanginam. Tekta Durato Atmavana, Keme Viviktva Asenas Chintayat Mam Atindritaha. By hearing this sloka, Então, ouvindo esse verso, imediatamente, as Matajis falaram, está escrito assim. Bhagavan hate? No. As pessoas imaginam que o Krishna deteste as mulheres. Não, isso é um If I fato. clarify this point, Se eu explicar esse ponto, then you can understand. aí você vai conseguir entender o que ele quis dizer. Unnecessarily, without Mas desnecessariamente, sem entender o contexto em or detalhes, without going ou sem in deep into the matter, ir profundamente dentro desse tópico, se eu vou ficar falando um comentário ou outro, estarei errado. O Senhor ama as mulheres também. Muito. so I like to prove this point. Eu gostaria de provar este ponto, então hoje eu vou precisar parar por aqui. These two sloka Esses also 2 versos, amanhã também, eu vou repeti-los, vou dar mais tempo para eles. bhavet klesho bandhasyanna prasangataha yashit sangyat yatha pungso tatha tatsangi sangata. Why Bhagavan speaking? Yashit sangha Então, por que is Krishna the diz que topmost Joshit Sangha é a amarra mais profunda for any jiva. para qualquer Jivatma? Qual é o significado interno? O que Krishna quis dizer? Eu vou esclarecer amanhã, não hoje. Also, I can No Harikata em Hindi também, eu vou falar bem devagarzinho. So, what sloka is Então, com que verso eu comecei? also explain that sloka Eu vou explicar este verso amanhã. Hiranmayena Patra. Also, I can explain this sloka. Hiranmayena Patrena Sattva Pehitam Mukham Tattvam Prashnan Aphabrinu Sattva Dharmayo Drishtvayo. Vanchakam.